Cheguei, galerinha, de volta com aquela nossa aulinha espetacular da revisãozinha, né, da leitura do nosso paradidático. E na aula passada, né, na qual nós demos andamento na história do Frankenstein, nós finalizamos a aula, né, ele contando ainda para o Vitor como foi a trajetória dele até aquele presente momento, né? O encontro com a família, a família do Lancy, né, que ele ficou muito tempo com ela na floresta, e depois que eles, né, descobriram a espécie da pessoa que estava ali, foram embora, ele ficou muito triste, muito decepcionado, e aí resolveu se vingar da pessoa que colocou ele no mundo, que nesse caso foi o Vitor, e aí foi até a Alemanha, ele viajou andando, né, no meio da floresta para a Alemanha. Por quê? Exatamente pelo fato de querer se vingar, né? Nesse meio tempo aí do percurso, né? Ele ainda percebeu que era isso mesmo, ele salvou a vida de uma criança e o pai devolveu com bala, ele levou um tiro. Num outro presente momento, ele encontrou, né, um, uma outra criança e aí, então, ele matou, né, devido a essa criança falar de Frankenstein, que era o pai e tal, tudo mais, e aí ele foi que era inimigo dele, resolveu matar, arrancou o cordão e encontrou, né, uma moça dormindo, bela, botou esse cordão dentro do casaco dela para ela mesma ser acusada de assassinato, que foi o que aconteceu, né? A gente está falando então da justiça. Então vamos lá, vamos dar andamento aqui, para a gente ver aí o desfecho, o que aconteceu. Vamos para o capítulo 17, a promessa de Frankenstein. O ser acabou de falar e fixou os olhos em mim, esperando uma resposta, mas eu estava confuso, perplexo, incapaz de organizar minhas ideias para conseguir entender direito sua proposta. Ele continuou, falando da proposta, né? Ele queria uma esposa, né? E a esposa tinha que ser igual a ele. Era a única pessoa que ia aceitar ele mesmo, teria que ser a pessoa da mesma espécie que ele, né? Foi o que ele finalizou a aula, o capítulo anterior falando disso. Essa era a proposta. Você precisa criar uma fêmea para mim, com quem eu possa viver. Isso só você pode fazer e eu o exijo. É um direito meu que você não pode recusar. A última parte de seu relato reavivou a raiva que eu sentia dele e que havia se aplacado quando ele narrava a vida que levou no barraco junto ao chalé. Recuso, respondi. E nenhuma tortura jamais provocará meu consentimento. Você pode me tornar o mais desgraçado dos homens, mas jamais criarei outro ser igual a você. Suma-se. Você está errado, insistiu o monstro. E ao invés de ameaçá-lo, quero raciocinar com você. Sou mau porque sou infeliz. Não sou rejeitado e odiado por toda a humanidade? Você mesmo adoraria me matar, porque eu teria mais pena dos homens do que eles de mim. Se não posso inspirar amor, causarei o medo, e principalmente a quem mais odeio, você. Pense bem, trabalharei na sua destruição e não descansarei enquanto não destruir seu coração, enquanto você não amaldiçoar a hora em que nasceu. Sua face estava enrugada com uma contorção horrível, demais os olhos para os olhos suportarem. Mas acalmou-se e continuou. Eu queria comentar com você. Você não está vendo que é a causa de tudo? O que eu estou pedindo é razoável. Quero uma criatura do outro sexo, mas da minha espécie. É pouco, mas é tudo o que posso receber e ficarei contente. É verdade que seremos monstros, banidos do mundo, mas por isso mesmo seremos muito ligados um ao outro. Meu Criador, faça-me feliz. Deixe-me sentir a simpatia de pelo menos um outro ser. Não negue o meu pedido. Senti que havia alguma justiça em seus argumentos. Ele percebeu que minha disposição estava mudando e disse: Se consentir, nem você nem qualquer outro ser humano jamais nos verá. Irei para as vastas selvas da América do Sul. Meu alimento é o mesmo dos homens. Não destruirei o gado. Raízes e frutos serão suficientes. Faremos nossa cama como folhas secas e seremos pacíficos. Você propõe, repliquei, fugir das cercanias dos homens e morar nas selvas, onde as feras serão seus companheiros. Como poderá ficar nesse exílio, já que almeja o amor e a simpatia dos homens? Você voltará e quererá procurar de novo a nossa amizade. Sua maldade será reavivada, então terá uma companheira para ajudá-lo na destruição. Não, isso não pode ser. Não posso consentir.
Eu juro pela terra que habito que não voltaremos. Você jura ser inofensível, eu disse, mas já mostrou maldade suficiente para que eu não confie em você. Mas o amor de alguém irá destruir a causa dos meus crimes. Suas palavras tinham um estranho efeito sobre mim. E ao mesmo tempo que eu sentia compaixão quando eu olhava para aquela criatura nojenta que se movia e falava, meu estômago se revoltara. Tentei me controlar e refletir. Depois de uma longa pausa, resolvi concordar com seu pedido. Virando-me para ele, eu disse: Consinta em fazer o que me pede, sob o solene juramento de deixar a Europa para sempre e todo qualquer lugar nas vizinhanças dos homens. Assim que eu entregar em suas mãos uma fêmea que irá acompanhá-lo em seu exílio. O monge agradeceu efusivamente e prometeu que não voltaria a aparecer para mim, enquanto meu trabalho não estivesse terminado. Dizendo isto, afastou-se rapidamente. De certo, temendo que eu mudasse de ideia. Viu descendo a montanha em maior velocidade que o voo de uma águia e perdendo-se entre as ondulações daquele mar de gelo. O sol estava para se pôr e eu desci para o vale com o coração pesado e os passos lentos. A noite já estava quando cheguei perto da estalagem. Sentei-me ao lado de uma fonte e chorei amargamente. Ao amanhecer, voltei para Genebra. Minhas emoções tinham o peso de uma montanha. Então, nesse capítulo, né, na verdade, o pedido feito pelo monstro era de uma esposa, né, que fosse igual a ele, que era a única pessoa que aceitaria, que o amaria como ele é, que fosse igual a ele, né? O Vitor, na verdade, relutou, mas acabou aceitando, né, por ser convencido pelo monstros, e aí ele fez uma troca. Se fizesse uma pessoa igual a ele, uma esposa como ele tinha pedido, eles teriam que sumir de perto ali da humanidade. E assim, né, o monstro aceitou. Viajando com Kerval. Dia após dia, semana após semana, e eu não conseguia coragem para começar o meu trabalho. Sabia que não poderia compor uma fêmea sem, outra vez, devotar meses de estudos profundos. Mas eu adiava o início do trabalho, cuja necessidade começava a não parecer tão urgente. Um dia meu pai chamou-me para uma conversa. Vejo com prazer, meu filho, que você está voltando e costumava ser. Mas sinto que ainda está infeliz, embora tenha retomado algumas de suas ocupações, evita o convívio com as pessoas. Confesso, meu filho, que sempre desejei o seu casamento com Elizabeth. Vocês são ligados um ao outro desde a infância. Parecem feitos um para o outro. Elizabeth é a irmã adotiva dele, né? Então, pelo jeito, o pai queria o casamento dos dois. Mas talvez você a veja como uma irmã, ou tenha conhecido alguma outra pessoa a quem a ame. Gostaria de saber o que você sente. Fique tranquilo, meu pai. Apressei-me em responder. Ninguém merece a minha admiração e meu afeto, a não ser Elizabeth. Também não desejo outra coisa que não seja nossa união. Então, um turbilhão de pensamentos tomaram conta de minha mente. A ideia de casar-me logo com ela enchia-me de medo. Eu estava presa a uma promessa solene que ainda não havia cumprido e não ousava quebrar. Era necessário que eu fizesse o que havia prometido e deixasse que o monstro partisse com sua companheira antes que eu pudesse desfrutar dessa união que me traria somente paz. Também sabia que teria que viajar para a Inglaterra, pois lá poderia entrar em contato com alguns cientistas que tinham conhecimentos que eu precisava para essa nova tarefa. Além disso, não poderia executar tal trabalho na casa de meu pai, mas eu não ficaria fora muito tempo e voltaria para minha família em paz e feliz. Assim que minha promessa estivesse cumprida, o monstro partiria para sempre. Ou às vezes eu sonhava, algum acidente poderia destruí-lo e, por fim, a minha escravidão. Disse então ao meu pai que gostaria de viajar antes do casamento. Sim, respondeu-me ele animado. Sem dúvida, ele fará bem divertir-se um pouco, mudar de paisagem. Sem comunicar-me, achou que seria bom Clerval fazer-me companhia e acertou com ele que nos encontraríamos em Estramburgo. Isso interferiu em meus planos, já que eu precisava estar sozinho para empreender minha tarefa. Mas, ao mesmo tempo, nos primeiros meses, ao menos, sua presença não seria um impedimento, e o monstro estaria impossibilitado de forçar sua presença. Comecei os preparativos para a viagem, que deveria durar no máximo um ano. Tinha medo que, durante minha ausência, aquele demônio, desesperado pela minha partida, resolvesse atacar minha família. Ao mesmo tempo, lembrava-me de que ele havia dito qualquer coisa a respeito de seguir meus passos, sem perturbar-me, até que eu lhe entregasse a fêmea. Deixei outra vez meu país no fim de setembro. Elizabeth pediu-me que apressasse minha volta ao despedir-se-me, com os olhos cheios de lágrimas.
Levava comigo todos os meus instrumentos químicos e a cabeça cheia de terríveis pensamentos. Esperei por Clerval 2 dias, em Estrasburgo. Que diferença entre nós dois? Ele estava atento a cada paisagem nova, ficava alegre ao ver a beleza ao pôr do sol. E mais ainda, ao vê-lo surgir para começar um novo dia. Isto é que é viver, falava entusiasmado. Mas você, querido Frankenstein, você me parece triste e desanimado, mesmo com tanta beleza em torno de nós. Descemos o Reno de barco, indo de Estrasburgo para Roterdã, de onde iríamos para Londres. Vimos vários castelos em ruínas na beira de precipícios. Passamos por paisagens as mais diversas, colinas escarpadas e escuras matas, vinhedos florescentes, cidades populosas. Mesmo eu deprimido e com o espírito sempre agitado por sentimentos sombrios, mesmo eu estava contente. Clerval, meu querido amigo, ele era um ser formado na verdadeira poesia da natureza. Era tão sensível, sua alma transbordava de afetos ardentes. Sua amizade era devotada. A sua lembrança me angustia profundamente. Mas deixe-me continuar meu relato. De Colônia passamos as planícies da Holanda e de lá por mar à Inglaterra. Foi numa clara manhã de dezembro que vimos os penhascos brancos das costas britânicas. As margens do Tamisa apresentavam outro cenário. Planas e férteis. Passamos por várias cidades inglesas e finalmente vimos as numerosas torres, a da Catedral de Stamford, acima de todas, e a Torre de Londres, famosa na história inglesa. O novo laboratório da Escócia. Então, ele está viajando, né, com o Clerval, com seu amigo, mas com a cabeça na construção, né, da esposa que ele disse ao monstro que faria. Ficaríamos em Londres por vários meses. Clerval queria conhecer os homens de gênio e talento que lá viviam nessa época. Eu estaria principalmente ocupado em conseguir as informações necessárias para cumprir minha promessa. E para isso, logo enviei as cartas de apresentação endereçadas aos cientistas de maior projeção. Uma nuvem escura cobria minha vida. Não sentia prazer na companhia das pessoas. Quando sozinho, conseguia preencher minha mente com a visão do céu e da terra. A voz de Henri acalmava-me e eu podia, enganando-me, sentir alguma paz transitória. Mas rostos alegres e agitados traziam o desespero. Via uma barreira intransponível entre mim e o resto dos homens. Essa barreira estava selada com o sangue de William e Justine. Mas em Clerval eu via a imagem do que eu mesmo havia sido. Era curioso e ávido de experiências e instrução. Tudo era fonte de conhecimento e diversão. Frequentemente recusava ir acompanhá-lo, alegando outro compromisso, pois começava a coletar materiais necessários para a minha nova criação. Depois de alguns meses em Londres, recebemos um convite de um conhecido escocês para que fôssemos ao seu país. Embora eu odiasse contratos sociais, queria ver montanhas e rios e todas as coisas incríveis que a natureza apresenta. Decidimos partir no fim de março e seguir para lá, visitando várias cidades e os lagos da Cumbria. No caminho até chegar em Perth, no norte da Escócia, voltaríamos no fim de julho. Assim, empacotei meus instrumentos e material de trabalho e resolvi terminar minha tarefa em algum retiro obscuro nas montanhas escocesas. Passamos bastante tempo em Oxford, depois em Montauk, que nos lembrava a Suíça. 2 meses ficávamos explorando a região das montanhas de Cumbria. Eu já estava aflito. Havia deixado a minha promessa de lado por algum tempo e temia os efeitos da impaciência do demônio. Ele poderia ter ficado na Suíça e vingar-se em meus parentes. Esta ideia perseguia-me e atormentava-me. Esperava cartas com impaciência febril e quando chegava eu via a letra de Elizabeth ou do meu pai. Quase não conseguia ler de medo do que diriam. Visitamos Edimburgo e depois seguimos para Perth, onde nosso amigo nos esperava. Mas eu não estava no espírito de rir e conversar com estranhos ou de compartilhar sentimentos e planos com bom humor, que se esperava em um hóspede. Assim disse a Clerval que eu queria fazer uma viagem para a Escócia sozinho. Estarei viajando por uns 2 meses, expliquei. Mas não se preocupe comigo. Preciso de um pouco de solidão e quando eu voltar, espero estar com o coração mais leve para poder lhe fazer melhor companhia. Henry tentou dissuadir-me e, não conseguindo,
pediu-me que eu lhe escrevesse. Havendo-me separado de meu amigo, resolvi ir para algum local remoto e terminar meu trabalho. Atravessei as montanhas do norte e fixei-me numa ilha com poucos habitantes. Aluguei um chalé que continha somente 2 cômodos miseráveis. Mandei consertar algumas coisas, pus alguma mobília e ali instalei-me. Nesse local eu trabalhava durante o dia e à noitinha, quando o tempo permitia, caminhava pela praia pedregosa para escutar as ondas. Era uma paisagem monótona, mas quanto mais me adiantava em meu trabalho, mais sentia horror. Às vezes não conseguia me obrigar a entrar no laboratório por vários dias. Depois trancava-me dias e noites em seguida, de maneira a terminar tudo rapidamente. Assim, ocupado na mais detestável atividade, imerso na total solidão, minha disposição foi se tornando irregular. Estava ficando cada vez mais nervoso e ansioso. Às vezes sentava-me com os olhos fixos no chão, simplesmente aterrorizado, mas continuava a trabalhar e o C já estava quase pronto. Queria que tudo terminasse, alimentava a esperança de ter paz novamente, mas ao mesmo tempo sentia presságios do mal, o que havia meu coração adoecer no meu peito. Então, até então, né, ele está aí na construção da esposa do monstro. Não muito satisfeito, mas na construção. O juramento de vingança. Uma noite, sentada em meu laboratório, sem luz suficiente para continuar trabalhando, fiquei parado pensando. 3 anos atrás eu estava ocupado na mesma coisa e havia criado um monstro que tinha resultado no mais amargo remorso. Estava agora formando um outro ser, cuja personalidade eu não podia prever. Ela poderia ser 10.000 vezes mais maligna do que seu companheiro e deliciar-se com o assassinato e a desgraça. Ele havia jurado se afastar dos homens, ela não. Poderia recusar-se a aceitar um compromisso feito antes da sua criação. Poderiam até odiar-se um ao outro. A criatura que já existia abominava sua própria deformidade. Não poderia sentir um horror ainda maior ao ver diante de seus olhos essa deformidade em forma de mulher? Ela também não poderia ter aversão a ele. Ante a beleza dos homens, abandoná-lo, mesmo que deixasse a Europa e simpatizasse um com o outro. O resultado seria de que teriam filhos e uma raça de demônios seria espalhada pela terra. Ninguém tinha o direito de infligir essa ameaça à raça humana, por egoísmo para garantir a própria paz. Eu estava no fim do meu trabalho, olhei distraidamente pela janela e, para minha surpresa, vi o monstro lá fora, à luz da lua. Olhava para mim, com os lábios arreganhados num sorriso maligno. Sim, ele havia me seguido em minhas viagens e agora aproximava-se para verificar o meu progresso e reclamar o resultado de minha promessa. É um impulso desesperado, comecei a destruir a coisa na qual estava trabalhando. Rasgava em pedaços. O demônio via pela janela o fim do que seria sua felicidade. Soltou um uivo diabólico de desespero e recuou. Várias horas se passaram e eu permaneci perto da janela olhando o mar. De repente ouvi um ruído e ao virar-me na minha frente, fechando a porta, aproximou-se de mim e disse numa voz abafada: Você ousa quebrar a sua promessa? Há meses que eu passo por miséria e fadiga. Arrastei-me pelas praias do Reno, pelas ilhas de Salgueiros, pelos cumes das suas colinas. Morei muito tempo nas charnecas da Inglaterra e nos desertos da Escócia. Aguentei a exaustão, frio e fome. Você ousa destruir as minhas esperanças? Suma daqui, gritei de volta. Sim, eu quebro a minha promessa. Nunca mais farei uma criatura como você, igual em deformidade e maldade. Lembre-se de que eu tenho poder. Você se considera infeliz, mas não conheço ainda a verdade e infelicidade. Você é meu criador, mas sou o seu senhor. Obedeça, escravo. Suas ameaças não podem fazer com que eu cumpra a promessa. Vá embora. Cada homem pode encontrar uma mulher como companheira, disse ele, rangendo os dentes de raiva. Cada animal a sua fêmea, e eu ficarei só. Tome cuidado. Logo cairá o raio que tirará para sempre a possibilidade de você ser feliz. Você pode destruir minhas alegrias, mas a vingança, aí tá ele aí, né? Permanece. Vingança daqui em diante é mais importante do que a luz ou o alimento. Posso morrer, mas antes você irá amaldiçoar o sol que ilumina sua desgraça. Homem, você vai se arrepender do mal que me afligiu. Tentei agarrá-lo, mas desviou-se e fugiu do chalé. Em poucos momentos pude vê-lo em um barco, cruzando as águas com rapidez e desaparecendo entre as ondas. Suas palavras ficaram soando aos meus ouvidos. Eu queimava de fúria e desejo de matá-lo. Tremia ao imaginar qual seria sua próxima vítima. A noite passou e o sol nasceu. Meu ódio transformou-se em desespero. Saí de casa e fui andar pela praia.
Desejava poder passar minha vida naquela ilha pedregosa, a salvo de qualquer súbito choque de desgraça. Se eu voltasse, seria para ser sacrificado ou ver aqueles a quem eu amava sob o domínio do demônio que eu havia criado. Finalmente, adormeci na relva, e quando despertei já estava mais calmo. Sentei-me na praia, um barco de pescador aproximou-se e trouxe-me as cartas, entre as quais uma de Clerval. Dizia que estava para voltar para Londres e que lá iria para a Índia, conforme já organizara com outros estudantes de línguas. Pediu que eu me juntasse a ele e Pert, e dali seguíssemos para Londres, mas estávamos juntos o maior tempo possível antes de sua partida. Portanto, reuni meus instrumentos de trabalho e resolvi juntar os restos do ser que eu havia destruído por tudo num saco com pedras e jogar no mar, uma vez que tudo aquilo poderia despertar horror e suspeita se fosse encontrado por alguém. Entre 2 e 3 da madrugada, peguei um barco à vela e me afastei umas 4 milhas da costa. Lá tirei o saco à água e me afastei do local. O céu estava nublado, mas o ar era puro e havia uma brisa refrescante. Fixei o leme em uma posição direita e estiquei-me no fundo do barco. Estava relaxado, tranquilo, e o barulho da água embalou-me em um sono profundo. Não sei quanto tempo dormi, mas quando acordei o sol já estava alto. O vento soprava forte e deduzi que havia sido levado para longe da praia de onde havia saído. Não conseguindo ir contra o vento, fui sendo levado sem saber para onde. Assim passaram-se horas e eu temia que já este fosse o meu fim. Quando o vento amainhou e vi uma linha de terra ao sul. Ao aproximar-me, avistei traços de civilização. Havia barcos ancorados. Depois surgiu um pequeno vilarejo. Tendo trazido dinheiro, ali poderia obter algum alimento. Quando estava ocupado, ancorado o barco e aguardando as velas, várias pessoas se juntaram em volta de mim. Pareciam surpresos com a minha aparência, mas, em vez de oferecerem ajuda, cochichavam uns com os outros, fazendo gestos em minha direção. Bons amigos, dirigi-me a eles. Poderiam me dizer o nome desta cidade onde se localiza? Logo você saberá, respondeu rudemente um homem. E não acredito que vá gostar daqui. Fiquei atônito ao ser tão mal recebido e perguntei: por que me responde tão grosseiramente? De certo, não é costume dos ingleses receber tão mal os estrangeiros. Sobre os ingleses eu não sei, continuou, no mesmo tom, mas é assim que nós, os irlandeses, recebemos os vilões. Enquanto isso, juntávamos-se uma multidão ao redor. Decidi ignorá-los, embora alarmado, abri caminho entre aquela gente estranha e comecei a caminhar na intenção de encontrar uma hospedaria. Foi então que um homem, de maneiras calmas e ar benevolente, chegou perto de mim e disse que eu precisava acompanhá-lo ao magistrado para prestar contas dos meus atos. Por quê? Este não é um país livre? Livre para pessoas honestas. Você precisa prestar contas pela morte de um homem que foi encontrado assassinado aqui ontem à noite. Esta resposta assustou-me, mas eu sabia que era inocente, e isso seria facilmente provado. Apesar de faminto e exausto, acompanhou até a presença do magistrado. A única coisa que eu queria era que tudo se esclarecesse logo, para eu poder comer e descansar. Bem, então chegamos ao fim, né, desse capítulo. Enfim, né, ele não construiu a esposa para o monstro muito revoltado com ele, foi embora e sabe Deus o que ele vai aprontar daqui por diante, né? O Vitor, então, decide voltar, porque o seu amigo manda aquela carta para ele, né, dizendo que vai para outro lugar com os amigos, e ele pega o barco, joga o resto, né, do monstro que ele está construindo no meio do mar, só que ele perde aí o rumo e acaba parando, né, em um local que ele está super mal recebido e ainda está sendo acusado de assassinato. Então, vamos ver o que vai dar, né, pessoal? Então, beijo. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau.